Bom, esses dias eu tava lendo Josué 1, né? Que é um capítulo, especialmente o capítulo 1 de Josué, o primeiro capítulo do livro de Josué. Eu gosto muito deste capítulo, pois depois da morte de Moisés, o Senhor, Deus, ele fala com Josué, né? Que servo de Moisés, né? Ele era servo de Moisés. E ele fala com Josué que Moisés está morto e agora ele dá uma responsabilidade. Deus ele dá uma responsabilidade para Josué. E além disso, ele dá conselhos para Josué. E é isso que acontece no capítulo 1 de Josué. É Deus dando esses conselhos para Josué, porque agora Deus ele vai estender os territórios que já que eram de Moisés, e agora Josué ele terá essa responsabilidade de comandar esses territórios, estar na liderança. Sendo assim, Josué ele ordena os oficiais do povo para percorrer o acampamento e, enfim, percorrer toda aquela terra, né, para conquistar aquela terra que Deus ele tinha providenciado, que Deus tinha prometido também. E, enfim, Josué ele teve essa responsabilidade e Deus ele deu essa responsabilidade. Mas o que é mais legal nesse capítulo é a parte, obviamente, que Deus está falando com Josué. E por quê, né? Porque ele muitas vezes ele fala assim palavras para motivar Josué, para fortalecer o coração de Josué e prepará-lo, né? Porque iria exigir esforço, iria exigir coragem, força, e, enfim, né, conquistar um território e que era inclusive bem extenso e era um compromisso de Josué. E bom, muitas vezes Deus ele fala aqui, seja forte, seja cuidadoso. Ele também fala para obedecer a ele, né? E nunca se desviar e nunca não fazer algo diferente do que ele está falando. O que é algo importantíssimo para nós. É importantíssimo, gente. A gente sempre obedecer ao Senhor e confiar nele. A confiança é muito importante, é essencial. Mas o principal que eu quero falar nesse vídeo é sempre sermos fortes, sermos corajosos, pois aqui é somente um compromisso, mas tem várias outras coisas que a gente pode dar de exemplo. Aqui, o principal versículo que eu queria destacar aqui é o 9, e eu vou ler ele aqui agora. Deus ele diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Este versículo é maravilhoso e o que eu quero destacar aqui nesse vídeo é que nós temos que ser fortes e corajosos, mas além disso, porque a gente tem um motivo para isso, porque a gente tem alguém nos apoiando sempre, a gente sempre pode confiar no Senhor, no propósito dele, nos planos dele, na força dele, na mão dele. Gente, é muito importante a gente confiar no Senhor, como Josué fez aqui, e sempre obedecer a ele, e sempre considerar e nunca esquecer, gente, que Deus está conosco. E não é qualquer Deus, é Deus, é o Deus vivo, o único e o Todo-Poderoso. A gente não pode esquecer da grandeza de Deus. Como Deus ele é poderoso e nada é impossível para ele. A gente não pode duvidar do poder dele. Não podemos duvidar de Deus, pois Deus é capaz de tudo. Ele é o dono de tudo, o criador de tudo. Ele nos fez tudo, ele está acima de tudo. E ele tem o melhor propósito para a nossa vida. Que a gente possa confiar nele, que a gente possa não desanimar, que a gente possa não se apavorar e que a gente possa entender que nós temos Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o maior Deus, o único e o Deus que vive e que está acima de tudo, que está acima de todos. Sempre haverá os que nos busca nos desanimar, sempre haverá os que nos busca oprimir, nos humilhar, né? Nos fazer pessoas perdidas e, enfim, muita gente, esses opositores.
essas pessoas que quer nos derrubar, que quer nos entristecer, que quer nos derrubar, nos fazer pessoas perdidas. Mas a gente sempre tem que considerar e sempre deve lembrar que nós temos Deus ao nosso lado, que nós temos o Senhor ao nosso lado, nos encorajando, e a gente sempre pode contar com Ele, tá? A gente sempre pode contar com Ele. Deus, ele é aquele que a gente sempre pode contar. É o único que a gente sempre pode contar, que a gente pode garantir que de madrugada, de manhã, de dia, de tarde, qualquer horário, a gente pode contar com ele, a gente pode pedir consolo a ele, e ele vai nos consolar, ele vai nos ajudar, ele vai nos fortalecer. Todo dia ele já faz isso, todo dia ele nos sustenta, todos os dias ele nos fortalece. E nos dias que passamos mais dificuldades, nos dias que passamos mais tristeza, que nos dias que mais nos sentimos humilhados, perdidos, a gente pode contar com Deus. Por isso, a oração é muito importante. Queria falar também da oração. A oração ela é essencial, pois ela é uma conversa com Deus. Deus ele gosta disso. Ele quer que haja uma intimidade com nós e com Ele. Porém, tem que uma iniciativa nossa é necessária. Essa iniciativa é ou a leitura bíblica ou a oração. A oração ela é muito impactante. E a leitura da Bíblia também. Porque a leitura da Bíblia a gente consegue, por exemplo, ver isso aqui, Josué 1. E, de certa forma, nos motiva. Ler isso aqui, parece Deus falando a mesma coisa para nós também. Não é só com Josué. Na verdade, não é nem que não parece, é porque é isso mesmo. Deus, a palavra de Deus, ela também serve para nós, ela também serve para as futuras gerações. E ela nos motiva. A palavra de Deus nos motiva e é impressionante, é algo assim muito poderoso, a palavra de Deus. A Bíblia é algo muito poderoso e é muito incrível. Eu já li Josué 1, né, recentemente, mas foi pela segunda vez. Na primeira vez foi algo totalmente diferente. E sempre vem esse sentimento de motivação. E é sempre, assim, é incrível ler esse capítulo. E não só esse capítulo, muitos outros. Eu também venho lendo 2 Samuel e 1 Samuel, mas principalmente 2 Samuel, onde tem o reinado de Davi, né? Deus, ele ajuda Davi a todo tempo. Pois, graças a Deus, graças ao Senhor, Davi ele conseguia ganhar as batalhas. A batalha era do Senhor, a batalha era de Deus, e Deus ele estava providenciando todas aquelas vitórias. Deus estava providenciando tudo aquilo. Deus fortaleceu Davi e Davi ele se tornou cada vez poderoso, como diz na Bíblia. Isso é dito na Bíblia, isso é bíblico. Davi ele se tornou cada vez mais poderoso por causa do Senhor dos Exércitos, por causa do impacto, do efeito de Deus e na fé, né, que Davi ele teve. Porque além de coragem, ele teve muito mais ainda. Ele teve muita fé. Ele teve muita fé, ele confiou muito no Senhor. Desde quando ele começou a se tornar mais famoso, né, depois que ele derrotou Golias, desde aquele momento que ele tinha derrotado Golias, aquilo era pura fé, pura confiança. E quando a gente tem Deus, gente, a gente tem tudo. Quando a gente tem fé que move montanhas, né, a menor das fés, não sei como diz, né, enfim, uma fé, não que seja uma fé pouca, né? Mas, assim, qualquer fé move montanhas, sabe? É uma fé do tamanho de uma ervilha, do tamanho de uma semente, já move montanhas. Por isso que é muito importante a gente confiar no Senhor e a gente sempre entender que Deus está conosco, que Deus está no nosso lado. Pois a gente tem alguém que a gente sempre pode contar e que sempre estará acima de tudo, que sempre estará nos fortalecendo, nos sustentando. Sejamos gratos por isso. Sejamos gratos pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Sejamos gratos porque temos Jesus para nos perdoar. Sejamos gratos porque temos Deus para nos ajudar, para ser nosso escudo, para ser nosso refúgio. Sejamos gratos porque temos a armadura de Cristo para vestir, para nos protegermos do mal, nos afastarmos, fugir do pecado. Porque sempre quando há oposição, também há o mal chegando em nós. Sempre há a vingança chegando.
A gente se sente humilhado e a gente quer se vingar. Mas com Deus, tendo fé, confiando nele, servindo a ele e se prostrando a ele, a gente não tem isso. A gente não tem isso. Davi muitas vezes teve a oportunidade de se vingar, de matar, por exemplo, Saul, que estava te perseguindo, mas Davi ele não fez isso. Sejamos isso, que nós possamos viver isso, que nós possamos seguir esse exemplo. Com Deus a gente tem o bem, e o bem ele vence o mal. O bem ele vence o mal. Em Romanos 12 diz isso. E, enfim, é muito importante que a gente tenha isso, que a gente possa a gente, na verdade, a gente já tem isso, mas que a gente possa não esquecer disso, não esquecer que nós temos Deus, que nós temos o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, a rocha. Deus ele é como uma rocha para nós. Eu tava olhando o 2 Samuel, acho que é 24, se eu não me engano é 24, e Davi ele faz justamente um cântico, né? É, engrandecendo o Senhor, e ele fala mesmo, ele mesmo fala que Deus é o escudo dele, é quem ajudou ele em todas as batalhas que ele teve e que providenciou as vitórias. E é isso mesmo, foi exatamente isso que aconteceu. E ali estava acabando um legado, né? Quer dizer, ali estava chegando a um fim do reinado de Davi, e isso para mim significa muita coisa e me motiva. A leitura da Bíblia me motiva muito. E não esqueçamos disso, não esqueçamos da importância da leitura da Bíblia, não esqueçamos da força de Deus e como Ele é bondoso, como Ele é forte e como Ele pode nos ajudar, nos dar coragem todos os dias, mesmo sendo difícil. A vida cristã não é fácil. Muitas pessoas dizem que é fácil, muitas pessoas generalizam, romantizam, mas não é. Não é. Jesus, ele diz que há as aflições. A gente ter as nossas aflições, ter os momentos de calamidades, os momentos de tristeza, a gente ter esses momentos e essas batalhas. Isso faz parte da vida de um cristão. Isso faz parte da vida de um cristão e de qualquer um. É, pois Deus ele tem o melhor propósito para nós. E a gente às vezes, muitas das vezes, as aflições elas são necessárias para que a gente possa amadurecer como soldados de Cristo, como discípulos de Jesus, e que a gente possa entender isso. Amém? Que a gente possa entender isso. E sai daqui sempre lembrando que Deus está contigo e seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor está contigo e está andando contigo a todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.